Olá, olá, vamos fazer mais um vídeo. Então, hoje, ou ontem, né? Ontem eu estava pensando sobre ônibus aqui no Japão. E quando eu, quando eu estava no Brasil, eu costumava passear de, passear de ônibus. Porque ônibus é relativamente barato, né? Mais barato que táxi. E nessa época eu não tinha carro, né? Então, e passear de ônibus. É possível também passear de bicicleta também, mas ônibus tem vantagem de você não precisar ficar vendo o trânsito, né? Então, só que aqui no Japão, se eu penso em fazer a mesma coisa, eu não consigo, porque o ônibus no Japão, a janela do ônibus do Japão é pequena, né? E você não consegue ver a paisagem direito, né? E é muito pior quando você está dentro do ônibus em pé, você não consegue sentar. Porque para poder passear de ônibus você precisa sentar, ter um lugar para sentar perto da janela, ao lado da janela, né? E a janela em si é pequena. Não sei porquê. Os japoneses aqui, eles projetaram o ônibus de tal forma que exatamente na parte em que você senta e quer ver a paisagem, tem uma barra bem no meio da janela, né? E você não consegue ver direito a paisagem. Então, não é muito legal, né? Não dá pra... Pelo menos eu geralmente não faço isso. Eu não pego o ônibus para passear. Eu sempre pego o ônibus para ir para algum lugar, né? Mas eu não gosto de pegar ônibus. O ônibus aqui no Japão, primeiro porque está sempre cheio, principalmente na hora do rush. E mas mesmo nos fins de semana, né, sei lá. O ônibus aqui no Japão é bastante, na minha opinião, é bastante lento. E às vezes é mais rápido. É mais rápido ir andando do que pegar ônibus. E eu sempre evito pegar ônibus, né? Por exemplo, aqui na minha casa, a estação mais próxima, se eu pegar o ônibus, demora 20 minutos, mais ou menos. Mas se eu for andando, demora 30 minutos. E não, a diferença não é muito grande. E eu acabo indo andando, porque eu não tenho paciência para ficar esperando, ir no ponto de ônibus e ficar esperando o ônibus. Porque às vezes você, você espera, às vezes mais de 5 minutos, quase 10 minutos, só esperando para o ônibus chegar. E, e no final das contas acaba sendo mais rápido ir andando do que pegar o ônibus. Por isso que, por isso que o ônibus aqui no Japão é uma coisa que, sei lá, não gosto. Eu evito o máximo possível pegar o ônibus. Mas isso é muito ruim, né? Porque quando eu estava no Brasil, eu costumava pegar ônibus, mesmo nos fins de semana. Às vezes eu pegava ônibus para passear apenas. Apenas para apreciar a paisagem. E aí eu achava legal isso, né? E aqui no Japão eu não faço isso. Nunca fiz isso. Não dá para fazer isso aqui no Japão. E essa é uma das coisas que eu queria, sei lá. Eu estava pensando em escrever isso, né, em japonês e reclamar para as companhias de ônibus para eles reprojetarem, né, os ônibus de tal forma que seja realmente agradável poder andar de ônibus, principalmente apreciar a paisagem. E a única coisa que ele precisa fazer é colocar uma janela, né, de tal forma que as pessoas que sentam, ou mesmo as pessoas que estejam em pé, possam apreciar a paisagem. A janela é não sei, eles projetam a janela de uma forma estranha, né? Porque é uma janela grande, tem uma grande assim, mas bem no meio eles têm uma barra de ferro, né? Então a janela é dividida horizontalmente, a parte de cima e a parte de baixo. Essa parte do meio, horizontal, tem uma barra de ferro e que justamente atrapalha a parte da visão, né? Em vez de ter uma barra no meio, deveria ter barras verticais, porque assim não atrapalharia a visão. Você teria ampla visão, pelo menos na parte vertical. Você poderia ter ampla visão
do exterior, né? Mas o ônibus aqui no Japão é uma terrível. O que mais? Que mais? Outra coisa que também. Uma coisa que eu nunca achei aqui no Japão, nem no Brasil também, né? Lojas onde você possa escolher a música que toca. Isso é uma coisa que eu vejo sempre, e vejo bastante em filmes, principalmente filmes americanos, onde os atores, sei lá, os personagens entram numa loja, né? Um bar ou restaurante, eles têm uma máquina onde você coloca o dinheiro e escolhe a música para ser tocada. Essa música vai ser tocada dentro do restaurante, né? E esse tipo de máquina, esse tipo de restaurante, lanchonete, eu nunca vi aqui no Japão. Não sei se existe. E, e, e também, eu nunca vi no Brasil também. Não sei se existe esse tipo de coisa no Brasil. Mas esse é o tipo de. Olha, esse é o tipo de loja, né? O tipo de lanchonete, restaurante que eu gostaria muito de achar e frequentar, né? Porque música, ou você ouve música em casa, dentro da sua casa, ou você compra, sei, iPod, esses toca-fita, sei lá, e usa e ouve com fone de ouvido, mas se você quiser convidar os amigos, né, ir todo mundo junto para ir numa lanchonete, no restaurante, para poder ouvir música, você não consegue. Não existe esse tipo de restaurante. Você pode convidar os amigos assim para, sei lá, concertos ao vivo, é claro, existem aqui no Japão, mas concerto ao vivo, é claro, é caro pra caramba. Não é uma coisa que você possa fazer assim todos os dias ou toda semana. E uma coisa que eu gostaria é poder, sei lá, frequentar uma lanchonete, sei lá, convidar amigos, ir para uma lanchonete só para ouvir um pouco de música. Mas, em geral, você não consegue escolher, né, a música que você quer ouvir. Você vai numa lanchonete da vida e tem sempre aquela música completamente estúpida que não aguenta, nem aguenta ouvir, né? É o tipo de música que assusta o freguês. Em vez de atrair o freguês, é o tipo de música que assusta o freguês. O freguês não aguenta ouvir aquele tipo de música e acaba saindo do restaurante, porque é demais. E não sei porquê, né? Aqui no Japão não existe esse tipo de restaurante onde você pode escolher a música que vai ser tocada no restaurante. Pelo menos eu nunca encontrei. Não sei se existe ou não, né? Eu nunca encontrei, nunca procurei. Existem restaurantes que. Existem alguns poucos restaurantes que têm música ao vivo, mas música ao vivo é sempre caro. Não é barato, né? Talvez isso tenha a ver com alguns direitos autorais, talvez, porque em geral é proibido, né, tocar música dentro de lugares públicos, assim, restaurantes, não sei o quê. Para poder tocar esse tipo de música, você precisa ter licença, precisa pagar os direitos autorais, sei lá. E muitos restaurantes não querem ter esse tipo de despesa, né? E isso é muito ruim, isso é, acho que isso é muito ruim, né? Porque você não tem esse tipo de restaurante onde você pode ir e ouvir música, né? É uma coisa que eu gostaria, né? Você não encontra aqui no Japão.